Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá bom, a imagem tá boa? Tá dando um retorno, mas tá dando pra ouvir bem. O Instagram não me notificou que vocês estavam ao vivo, não. Tô aqui esperando começar. Ai, vocês já estão aí um tempinho, né? Não, sem problemas. A gente vai ajustando aqui, tá em tempo. Não, ótimo, ótimo. Ó, Tá dando um retornozinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? sim, Sim. aqui tá ótimo. Tá? Tá, tudo ótimo. Então vamos lá, Então, ótimo. Letícia. E você ouve a gente direitinho ou tá te atrapalhando aí? Tem hora que tá dando um retornozinho, mas eu acho que deve ser aqui, Ah, tudo bem então. Você quer sair? Eu te né? coloco de novo? Não, acho que tá tranquilo. Eu vou Então, falando e joia. aguardando vocês falarem mais pausado, que se der o delay não tem problema. Então, joia. Ó, primeiramente, a gente quer te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, né? Para a gente é uma honra e que você possa participar dessa maratona de lives semanais do GT, trazendo seu conhecimento, sua experiência, né? Somos colegas e também amigos aí nessa jornada de advocacia e docência e pesquisa. Eu é que fiquei super feliz com o convite de vocês. Para mim é uma honra. Já até parabenizei a Najara, achei super visionário o projeto, né? A gente tem que ficar ativo. Deu uma sentada no SUS da pandemia, a gente tem que voltar às atividades. E Verdade. vocês estão aí brilhando. Eu adorei o projeto, fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada e parabéns, viu, gente? Tá um sucesso. A gente é É isso, que a gente agradece. agradece demais, porque graças a vocês, a contribuição, a participação de todos vocês, o GT está aí crescendo e a gente está podendo trocar conhecimento, experiência, compartilhar, enfim. Bom, Verdade. então para o nosso público aí, fiel, essa é a doutora Letícia Rosa. Ela também faz parte da OAB Jovem e é referência do GT, né, de Direito do Trabalho, correto? Perfeito, isso mesmo. Ela é Estamos aí advogada, juntos, Nova Jovem. professora e está transitando ali em trabalho, em previdenciário. E hoje ela está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos da Covid, né, da pandemia, no direito do trabalho e na advocacia, que é o que interessa a todos nós da OAB Jovem. Então, Letícia, mais uma vez, bem-vinda. E eu queria já começar assim, olha, a pandemia ela alterou muito a rotina de todas as pessoas, em todos os aspectos, e principalmente no que diz respeito ao aspecto do trabalho, ao aspecto laboral. Na sua visão, como advogada atuante aí no direito do trabalho, quais que foram as principais ou os mais relevantes impactos da pandemia no direito do trabalho, tanto no aspecto processual quanto no aspecto material? E antes de você falar isso, eu queria começar perguntando, afinal de contas, o Covid ele é ou não uma doença funcional? Como é que está essa confusão aí em torno dessa consideração da doença? Pois é, pegou no ponto-chave, né? Que foi o maior burburinho aí no mundo jurídico. Também a gente teve essa pandemia de legislação e com essa situação do Covid ser ou não ser doença, foi a mesma coisa. Ora, eles inseriram, né, no rol de doenças ocupacionais. Passou 3 dias, veio uma portaria e suspendeu. Então, assim, o momento a gente sabe que é sem precedentes, mas também a gente tem vivenciado essa insegurança, né? Uma hora tem uma lei, outra hora não tem, tem uma medida provisória. E com essa situação da Covid ser uma doença ocupacional ou não, não foi diferente. Inseriu no rol de doenças ocupacionais e logo em seguida suspendeu. Passou 3 dias, mudou tudo. Dormiu, mudou. Mas, assim, dormiu, mudou. Mas assim, de toda forma, a gente tem que lembrar que mesmo não tendo essa portaria, né, que dispõe que a Covid está inserida como doença laboral, é claro que, por exemplo, um funcionário que trabalha no hospital, se ele contraiu o Covid-19 por causa do exercício da função, tiver o nexo causal, aí é claro, né, vai ser considerado doença ocupacional, ele vai ficar o tempo dele ali de licença, vai ter o direito à estabilidade. Então, de toda forma, essa portaria foi meio sem noção mesmo. Acho que por isso que eles suspenderam depois, sabe? Uhum. Aham.
E em termos assim, do direito material em si, ou até do direito processual, você notou alguma diferença com aquelas questões, né? Não sou da área do direito do trabalho, sei quase nada, mas, por exemplo, questão de redução de jornada, teletrabalho em si, como que ficou aí na lide do direito em si? Você percebeu mudanças tanto positivas quanto negativas, né? Pois é, a gente teve, como eu falei, assim, uma confusão, né? No início da pandemia era medida provisória para cá, medida provisória para lá. Você ia dormir, igual o Austin falou, né? Você dormiu, acordou, mudou, né? O negócio estava bem complicado e ainda permanece. Assim, a gente teve medida provisória convertida em lei, teve medida provisória que caducou, e basicamente essas medidas provisórias e essa que virou lei instituíam algumas medidas alternativas para manter os empregos e também manter a saúde das empresas, né? Como redução de jornada, redução de salário. A gente teve duas prorrogações, né? Inicialmente eram 60 dias, depois teve mais um períodozinho. E agora, no total, o funcionário ele pode ter a redução do salário ou da jornada no período máximo de até 180 dias. Em relação a contrato de trabalho, a gente teve essa situação. E também, né, como todos nós estamos vendo aí, o home office, o teletrabalho é agora a rotina de todo mundo. Tá todo mundo trabalhando em casa. Então essa foi uma mudança significativa no direito material, assim. E essa questão do home office, Letícia, o que você acha que pode trazer aí, que está trazendo de significativo? Você acha que tem impacto? Porque assim, quando a gente pensa em home office, num primeiro momento, para mim, pelo menos, eu falo, nossa, bacana, né? Eu vou economizar tempo de deslocamento, eu tô dentro da minha casa, então eu consigo conciliar o trabalho com outras tarefas domésticas, com outras tarefas do meu dia a dia, até um estudo, enfim. Então, vem aquela sensação de, vou poder descansar um pouco mais, ganhar um pouco de tempo. Mas, e os efeitos negativos também? No seu ponto de vista, o que isso traz para o trabalhador? Nossa, muito importante essa reflexão mesmo. Porque o pessoal começou a brincar demais, né? Vou ficar em casa, vou trabalhar de pijama da cintura para baixo. E realmente traz um conforto, mas, né? Mas tem o ônus e o bônus. Eu acho que a questão da disciplina é um ponto que eu acho que é muito relevante, porque a gente ficando o tempo todo em casa, sabendo que você está com a ferramenta de trabalho ali para acessar a qualquer hora, a gente perde um pouco a disciplina ou então passa um pouco do ponto, né? Trabalha demais. E o que eu tenho escutado de relato é mais nesse sentido. O pessoal tem triplicado o trabalho por não conseguir ali estabelecer, né? Não tá no ambiente de trabalho, não foi para casa, né? Juntou a pastinha e foi para casa. Não entendeu, o cérebro não entendeu ali que tinha que parar de trabalhar. Essa disciplina que você está falando tem que partir do trabalhador, né? Mas, apesar de nós, advogados, sermos trabalhadores também, que conselho você daria? Porque, como somos autônomos, na maioria, fica difícil realmente manter uma carga de trabalho de hora certinha. E até o próprio sistema de justiça, ele tem feito, acho, em tese, para beneficiar um pouco, né, para apertar os freios, e em tese para desafogar o sistema também, dependendo dos horários. Então, tem hora até para a gente fazer download de processo, de documento, que foi estipulado agora. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha sobre isso? Pois é, tá vendo? O trem tá tão feio que até a própria justiça tá tentando pôr um freio na gente, né? Exatamente. Mas é realmente isso. Eu acho que parte muito de cada um de nós, até porque somos trabalhadores, mas nem todos somos empregados, né? A gente tem aí essa vida de advogado autônomo, parte muito isso da gente também, mas tem uma grande diferença em relação a teletrabalho e home office. Então isso também veio muito forte quando iniciou essa questão do trabalho remoto, porque o teletrabalho, tal como é previsto na CLT, tem autorização para você trabalhar na sua casa, de acordo assim, com o exercício da atividade que você vai fazer, mas sempre usando meios telemáticos. Então, quando a gente fala de teletrabalho, não tem controle de jornada, é como se fosse um cargo de chefia. Então, em si, a empresa não faz tanto esse controle de jornada, se for falar em teletrabalho.
Mas se a gente for falar em home office, inclusive uma das primeiras medidas provisórias que surgiu foi autorizando assim, inicialmente o trabalho em casa sem ter um contrato estabelecendo como que seria. O home office em si é importante que a empresa faça esse controle de jornada, tanto para se preservar em relação a horas extras que devem ser pagas e também por causa da saúde do funcionário, né? Com certeza. E aqui a professora Débora Maciel até fez uma pergunta muito interessante para você responder para a gente aí. Você acha que a mulher ela está sofrendo mais essas consequências do home office do que os homens? Até pela questão do acúmulo de tarefas domésticas, né? Que a gente sabe que culturalmente ocorre aí sobre a figura da mulher. Então, em relação a isso, o que que você acha dessa diferenciação? Vou até jogar essa pergunta depois de volta em Najara. Eu acho que assim, a gente enquanto mulher, salvo assim os homens que são mais participativos e tudo mais, quem já tem uma autonomia em casa, mas né, culturalmente a mulher ela tem muito mais atribuição com a casa, com o filho. Então isso daí, com certeza, como a professora Débora bem colocou aí, pesou mais para a mulher que fica em casa, com certeza. Vai até no sentido, talvez, de interferir, né, negativamente nesse desempenho das tarefas profissionais, porque acaba, eu acho que a mulher, ela nunca para. Se ela tá ali naquele ambiente doméstico e aí tem filhos, tem o cuidado, né, com o lar mesmo, organização, a mulher já é mais voltada para isso. Então, e aí você tá ali no mesmo ambiente, exercendo o seu trabalho e tendo que conciliar com essas tarefas, eu acho que até por uma questão pessoal pode ser mais difícil, de fato, da mulher conseguir fazer essa separação por ela mesma, né? Por essa necessidade de dar conta de tudo, porque hoje em dia a gente, né, eu falo como mulher, a gente tem essa necessidade de dar conta de tudo, é um empoderamento do aspecto profissional, mas ao mesmo tempo sem deixar de lado as outras questões que a gente também faz questão de suprir, né? O Nicolas está aqui Verdade, falando com que ele certeza. ajuda, tá? Não apareceu pra mim, né? Falou, ajuda, é isso mesmo, ajuda. Tem que pôr pra poder dividir as atividades em casa, porque não dá não. Muito, né? Ô Letícia, nós falamos até agora dessas ressalvas, digamos assim, que ocorreram, né, no ambiente de trabalho de todos nós em decorrência da pandemia. Mas saindo um pouco das ressalvas, para o que a gente tem que ficar atento, o que você destacaria que foi de positivo no meio disso tudo? Bom, eu acho que assim, de positivo que a gente teve com esse furdunço todo, eu acho que realmente, eu acho que foi uma conscientização maior. Eu acho que as pessoas começaram nesse momento de introspecção, de ficar mais em casa, de ficar isolado, teve essa introspecção maior dos funcionários, da família em si e também das próprias empresas. Eu acho que, como quem se diz, né, doeu no bolso, teve que frear um pouco a economia, eles começaram a valorizar um pouco mais um contrato bem redigido, uma relação de trabalho que fosse benéfica, porque, querendo ou não, muitos funcionários tiveram salário reduzido, jornada reduzida e, às vezes, desmotiva o funcionário. Então, foi importante você ter uma ligação mais próxima para conseguir manter ativo, né, a empresa. Então, acho que, assim, no âmbito, né, do direito do trabalho, trabalhista em si, nessa parte mais direito material, que eu acho que foi de positivo foi isso. E eu também acho que o home office, mesmo tendo algumas situações aí que são um pouco mais delicadas, que merecem observação... Delicadas, também você diria que negativas, por exemplo, ou não? Ou delicadas em outro sentido? Assim, dessa situação, às vezes, de controle de jornada, quando for necessário, ou de uma queda de produtividade... as pesquisas apontam que não, tá? Que a produtividade aumentou com a pandemia. Inclusive, tem incidência aí de que depois que a pandemia passar, 30% das empresas vão continuar adotando o modelo home office, porque não tem trânsito, o funcionário está ali no conforto de casa, e para as empresas teve um retorno melhor. Então, também tem isso. Eu acho. Pegando um gancho aí na sua última fala,
Vamos falar de uma possível, eventual volta, né, ao novo normal, ao normal no novo normal, digamos assim. Como você acredita que vai ser esse novo normal para o direito do trabalho ou para as relações de trabalho de uma maneira geral? Você acha que nós vamos retornar ao que era antes ou tudo de positivo que a gente ressaltou até agora, de alguma maneira vai continuar sendo aplicado? Ou pelo menos você espera como advogada, né, que isso continue ou seja adaptado, por exemplo, para uma situação de normalidade? O que você acha disso? Não, bem ponderado, exatamente. Como já tem algumas pesquisas que indicam que houve uma aceleração, né, por exemplo, da adoção do modelo home office, a gente está vendo que algumas situações realmente vão perdurar. Vou falar tanto em relação a essa situação dos contratos de trabalho, como também na advocacia, porque a gente teve impacto, né, direto aí no exercício da advocacia. Sim. Eu acho que sim. O novo normal veio para ficar, né? O pessoal fala novo normal e sim, eu acho que vai ficar mesmo. Vai ter aí uma certa flexibilização em relação à jornada de trabalho, aos modelos de home office. Então eu acho que isso vai perdurar, vai ter uma flexibilização maior em relação a isso. Acredito também que na advocacia a gente está vivenciando aí também uma situação nova, né? Atendimento virtual, a gente tem feito essa troca muito online com o cliente, as audiências virtuais. Isso também eu acho que vocês tiveram oportunidade de acompanhar essa confusão que foi no nosso meio, né? Audiência virtual ou não. Interessante. Eu tenho sim. Não, perdão. Até nesse aspecto, a gente queria entrar também nesse questionamento porque você é bem atuante, né? Na advocacia, então eu queria saber, no seu ponto de vista aí, em relação a essas alterações, sejam positivas ou negativas, para a prática da advocacia especificamente. Você acha que teve algo de peculiar que o advogado tenha sofrido mais, ou de forma positiva ou de forma negativa, na relação, né, no desempenho das suas funções de trabalho mesmo, no dia a dia, das rotinas, enfim, ou na lide com o próprio cliente? O que você percebeu aí nesse aspecto? Não, é muito importante. A gente sempre também, como vocês começaram a abordagem aí, né? A gente está aqui falando da jovem advocacia, a gente tem essa visão do trabalho em si, mas a gente também tem que lembrar, né? Como que a gente está trabalhando durante esse período. Sim. Eu acho bem importante mesmo a gente puxar por esse lado dessa análise também. Inicialmente, né, eu até costumo falar isso, falo isso em sala de aula com os meninos, quando tem oportunidade, o pessoal estava desacreditado da advocacia trabalhista. Veio a reforma, esse trabalho vai acabar, Exatamente. Você está advogando aí no direito do trabalho. Tava assim, né, 2017 para cá, era só isso que a gente escutava. Você ficou com medo em algum momento? O que você tem a dizer sobre sua experiência? Não, eu acho que assim, quando eu comecei a advogar em Direito do Trabalho, foi logo assim que eu peguei a OAB. Eu fiz a segunda fase em Direito do Trabalho, iniciei minha especialização em Direito do Trabalho Previdenciário, então, acho que sabe quando você vai com aquele trem? Adoro isso que eu tô fazendo, então eu acho que eu nunca desacreditei por isso. Acho que quem é mais antigo na profissão viu que teve essa mudança, né, que teve essa questão da sucumbência, que teve a redução de cliente, que ficou um pouco desacreditado. Mas eu acho que a pandemia veio para poder mudar esse paradigma também, porque mais do que nunca a advocacia trabalhista ficou em evidência, todo mundo viu a necessidade de ter um advogado. Com certeza. Inclusive, e assim, eu acho que o que mais foi afetado de fato com a pandemia foram as relações de trabalho, né? Porque aí a gente entra naquela questão de as pessoas vão ficar em casa, a forma de trabalho modifica. Alguns trabalhos não dá para fazer, nem teletrabalho, nem home office. Mas, ao mesmo tempo, como que reduz salário? Eu mando embora? Eu consigo conciliar isso? De que forma? A pessoa não vai estar exercendo atividade, mas vai estar recebendo? E o empregador, né? Então, são tantas questões. Muita discussão, né? Muita. E assim, acho que independente da pandemia, isso que você falou até da questão do direito do trabalho em si, da importância,
no fim das contas, com a evolução que a gente está tendo no mundo, na sociedade e a forma como as relações estão caminhando, eu acho que sempre vai ter algum tipo de mudança, que a gente vai precisar que o direito do trabalho atue, se adapte e lide com isso e traga novas soluções. Então, acho que nunca vai estar esgotado e obsoleto. Não tem como. Porque a gente está em constante evolução e aí a tecnologia tomando conta, tudo vai modificando, as relações modificam a forma de se desenvolverem, as relações de trabalho, relações interpessoais, enfim, né? Então, acho que não tem como. Está na Constituição, né? Garantia fundamental, proteção ao direito do trabalhador. Assim, é muito pouco crível que realmente fosse acabar isso do trabalho. E, enquanto tiver relacionamento, vai ter conflito. E aí o advogado tem que entrar para poder tentar solucionar ali. Exato. Ou seja, de uma forma amigável ou judicialmente, né? Então, exato. Acho que foi boa a pandemia por causa disso, porque a gente conseguiu mostrar que não era bem assim, né? E essa questão é até interessante porque o Nicolas enviou aqui uma ponderação muito interessante. E aí, quando você fala que enquanto houver relação, o advogado vai ter que estar intermediando. Ele até comentou aqui que as conciliações tendem a se manter virtuais, mesmo após a pandemia. E, na opinião dele, isso é benéfico para o advogado. O que você pensa sobre isso? Pois é, as audiências foram, assim, uma mudança realmente aí na vida do advogado, porque nem sempre a gente, estando distante, a gente consegue proteger os interesses do cliente ali. Para mim foi muito interessante a adoção das audiências virtuais, mas como ele ponderou ali, conciliação. Né? Conciliação é tranquilo, a gente consegue fazer ali uma audiência, ver se tem alguma composição ou não. Hoje está sendo possível, né? Conciliar até pelo próprio WhatsApp, por exemplo, né? Eu fiquei chocada com isso. Nem liga a câmera, faz por mensagem. Eu nunca tinha pensado que, assim, em algum momento essa possibilidade seria concretizada. O juiz pede uma selfie, né? Com a carteira da OAB, você manda no grupo e faz tudo por mensagem. Não faz nenhuma videoconferência para ver se quem tá ali mesmo e tal. Não, só pede uma selfie do lado do documento e a audiência rola no WhatsApp, no grupo. Interessante. Quer falar alguma coisa? Não, relaxa. Tá processando. É porque ela ficou aqui. Porque essa informação eu comecei a pensar, gente, tudo bem, a gente tem aí o facilitador, mas e aí, não? Pois a repercussão negativa disso. Agora, eu concordo, né? Da autenticidade. Eu concordo. Disso que está sendo feito, enfim. Eu concordo. Para mim, a audiência de conciliação, ok. Mas principalmente, assim, quando a gente fala de ação, né, trabalhista, em lide, de direito ao trabalho, prova testemunhal tem um peso muito significativo. Sim. Porque muitas vezes a gente tem ali a forma, mas a realidade é outra. Então tem um peso 2, né? Prova testemunhal. E quando a gente tem audiência de instrução, vai ali inquirir as testemunhas, eu tenho muito receio em relação à contaminação de prova. Sim. A gente não sabe se aquela pessoa está com uma cola no computador, se tem alguém soprando a resposta. O juiz ele faz toda essa verificação de ambiente, sabe? Ele pede para a testemunha filmar embaixo da mesa, onde que ele está. Já aconteceu comigo de ter testemunha que não pôde ser ouvida porque a parte contrária juntou todo mundo, né, no mesmo lugar. Então os juízes têm observado muito isso, mas... É um tomar cuidados dentro de uma possibilidade um tanto reduzida, né? Não tem como fugir muito disso. Como a Najara falou, pode ter uma nulidade, né? Assim, é bem passível de anular o ato. Talvez a conciliação não tenha tanta repercussão negativa. Eu também concordo com você, porque... Querendo ou não, ali na conciliação, ao contrário da mediação, né? A gente não busca um entendimento de sentimentos, emoções, a gente não busca compreender o que está por trás do problema jurídico. É mais técnico, né? Mais uma negociação. Então, isso pode ser feito à distância sem prejuízo. Desde que o advogado estando ali acompanhando, né? Orientando o cliente, tudo certo. No meu ponto de vista, acredito que não tem repercussão negativa.
Eu concordo. Eu também acho bastante interessante assim a possibilidade de fazer audiência de forma virtual quando as partes ou testemunhas estão fora, né? Já tive experiência de fazer com a parte que estava no Rio de Janeiro. Carta rogatória, às vezes, de Portugal era super complicado. Você tinha que pedir o juiz para usar meios telemáticos, tem que ter um tradutor. Hoje em dia fica muito mais fácil. Se for, né, adotar aí como a gente está abordando, o que vai ficar de positivo, se for dessa forma, eu acho que vai ser um facilitador, com certeza. Eu acho que podia até estender, porque no direito civil, por exemplo, o presidente, há poucos meses, ele assinou, foi promulgada uma lei facilitando as comunicações processuais entre Brasil, Portugal, os países que têm acordo. Então, assim, não é um abandono da carta rogatória, mas onde puder facilitar, eu acho que é sempre bem-vindo, né? Com certeza. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso GT, que é de pesquisa e docência, e dentro, né, do que a gente está discutindo aqui, você acredita que foi aberto um nicho maior para pesquisa relacionada ao direito do trabalho, né? Tudo que a Covid trouxe de impacto na prática da advocacia, nos temas relacionados ao direito do trabalho? Você acha que surgiram novos temas ou só foram aprofundados os institutos já existentes? O que você pensa sobre a pesquisa envolvendo essa nova realidade que a gente está vivendo? Só para fazer um complemento, né? Porque a gente discute muito na questão do GT, sempre que a gente está falando sobre tema, problema, hipóteses, o que a gente faz questão, né? Tem que ser um tema que de fato traga um problema relevante na sociedade, na academia, em termos práticos. Por quê? Porque não justifica a gente produzir uma pesquisa científica que não vai trazer soluções, né? Que a sociedade esteja enfrentando, esteja necessitando de alguma forma em razão de problemas concretos, problemas sólidos que são enfrentados. Ou na academia, no âmbito teórico, porque a gente começa pelo teórico para aplicar isso, né, na prática, ou na própria prática social. Então, sempre que a gente fala em pesquisa científica, e é algo que a gente tenta levar para o GT, o que é um tema problema de peso? Em que a gente tem que dedicar o nosso tempo? Em resolver problemas relevantes que a sociedade enfrenta. Então, a academia tem que trazer isso, tem que ter essa utilidade prática. Então, sob esse aspecto, como o Washington, né, falou, o que você acha aí desse nicho em termos de relevância social? De que forma essa pesquisa científica ela pode contribuir para a sociedade mesmo, né? Trazendo aí essas adaptações, essas mudanças devido à pandemia. Não, acho super interessante, fiquei aqui prestando atenção, né, bonitinho na fala de vocês, porque eu acho que, assim, a docência, ela encanta a gente, né, eu comecei esse ano junto com vocês, mais específico no GT de docência, e até antes da pandemia a gente tinha pensado em fazer um link, né, do direito do trabalho, ou uma pesquisa na área, então, assim, em linhas gerais, sempre tem algum assunto relevante para poder ser desenvolvido, pesquisado no âmbito trabalhista. Porque como a gente falou, né, relação de trabalho, ela impacta muito na vida social, na economia, e sempre tem algum conflito, né? Nunca vai acabar. Mas, com a pandemia, a gente conversou aí esses 30 minutinhos, já deu para ver o tanto de repercussão que teve direta, né, no aspecto trabalhista aí. Então tem muito tema de pesquisa interessante. Acho que vai ser um nicho que... Pode falar, eu acho. Você destacaria alguns que você acha que são mais relevantes no meio disso tudo, por exemplo? Bom, acho que sim, na parte de direito material, a gente pode abordar, explorar várias questões ligadas ao home office, ao teletrabalho, essa questão mais de minuta contratual, a importância que isso tem, né, para resguardar as partes, mais pensando desse lado. Também em relação à saúde ocupacional do funcionário que está ali submetido
a jornada, né, às vezes extenuante dentro desse ambiente caseiro, sem controle. A gente até comentou sobre fazer, né? Futuramente a gente vai colocar esse projeto em prática. Se a pandemia nos permitir, né, que seja mais breve, fazer de forma presencial. Se não, talvez numa forma virtual mesmo, a gente fazer aquele encontro com a psicóloga para a gente falar sobre o tema do burnout, né? Vai ser ótimo, porque com certeza, assim, vai ser uma pesquisa, como você falou, de relevância para a sociedade. O que a gente tem visto aí é que o trabalho ele tem sido desgastante, teve um aumento significativo. Tanto, a gente está em Setembro Amarelo, né? A gente teve um aumento significativo de suicídio. A gente tem um desgaste muito forte das pessoas por causa do trabalho, que é o burnout, aí é até difícil pronunciar, né? E acho que vai ser de muita relevância se a gente seguir esse projeto. Inclusive, né, já pedindo licença para poder falar, claro. Já tendo noção dessa necessidade de falar sobre os reflexos, os efeitos da pandemia, a gente vai lançar um livro em breve falando sobre esse assunto. Abordagem de diversos pesquisadores, não apenas juristas, e eu escolhi, acho que também foi por causa do GT de docência, teve ali o dedinho dele, de vocês, né? Eu resolvi fazer um artigo abordando esse tema, então acho que vai ser bem legal, viu? Com certeza. Eu acho interessante também, já que o tema é Covid e direito do trabalho, eu estava pesquisando hoje, assim, por curiosidade mesmo, a questão do trabalho médico, que ela era um pouco diferente e agora com a Covid, a telemedicina, prontuários eletrônicos, assinaturas que antes não podiam ser eletrônicas, agora em caráter excepcional estão podendo ser de médico. Achei muito interessante também esse olhar que eles tiveram sobre a questão do trabalho médico e normatizar tudo isso. Não, muito. Eu acho que assim, um outro ponto é justamente isso, a tecnologia, o tanto que ela impactou, veio como um facilitador. Eu acho que até no âmbito aí da saúde, os médicos, eles estão tão sobrecarregados, mas é tão essencial a atividade deles nesse momento aí para enfrentar o vírus, que eles tiveram que flexibilizar um pouco e adotar, né, alternativas aí para poder tanto evitar o contágio deles e também não deixar desassistido, né? Então é bem bacana mesmo. E só para até mais um tema de pesquisa. Exatamente. E só para clarear também para o nosso público, quando a gente fala trabalho médico, é toda a equipe, obviamente, né? Enfermeiros, farmacêuticos, não estamos privilegiando ninguém. Letícia, a gente usou muito nessa meia hora de conversa, por assim dizer, o termo novo normal. Muita gente critica o uso do termo novo normal, fala que dá uma sensação negativa das coisas e tal. No novo normal do direito do trabalho, você acha que esse novo normal seria uma coisa negativa para o direito do trabalho ou as mudanças que vieram na pandemia e que a gente espera que sejam mantidas pós-pandemia superam essa ideia de que não é tão muito bom assim? O que você acha disso? Eu acho que sim. Eu acho que nesses meses aí, desde março que a gente está vivendo essa situação, no começo era tudo, né, muito absurdo, a gente ficava estranhando tudo, o pessoal saía de máscara, a gente, nossa senhora, mas pra que isso? Que mico e tal. Agora não, a gente já está realmente se adaptando. Virou uma normalidade. Eu acho que isso vai vir com força e vai ficar tanto no âmbito trabalhista, assim, nas relações de trabalho, como no trabalho em si, sabe? Acho que o pessoal usa muito de forma pejorativa o novo normal, mas é o que a gente está enfrentando agora. É um negócio que não tem precedente, nunca aconteceu, e a gente teve que se adaptar. E agora está dessa forma, né? Assim, acho que ou no uso da máscara, ou nas relações trabalhistas, onde a gente vem com esse intuito de proteção, né, incumbido de boa fé, tem tudo para dar certo, né? Sim. Com certeza. Eu acho que também não tô que só... Ai, perdão. Não, pode falar, imagina. Porque vocês falaram da adaptação e aí me ocorreu aqui até a questão da virtualização de tudo, né? Do contato, de reuniões, enfim, né? No geral, a gente vê que
A gente já está caminhando, já tem um tempo para esse avanço tecnológico, para esse avanço das redes sociais, do uso do virtual, mas agora tudo ficou mais intenso. E aí eu acho que são processos que não tem como regredir, porque a gente já está caminhando rumo à evolução. Então, ainda que a pandemia passe, né, o risco de contágio, não exista mais o vírus. Que venha uma vacina Que venha potente. uma vacina, Deus abençoe. Mas eu acho que não tem como a gente sair mais, por exemplo, dessa questão da virtualização, do contato, do uso das ferramentas, da tecnologia. Eu acho que isso tende só a avançar, né? Só a alavancar, não tem como a gente voltar. Então, inevitavelmente, tem aspectos aí que eu acho que não vão voltar a ser como eram antes. Mas de forma positiva até, né? É uma percepção positiva no meu ponto de vista. Foi um acelerador, né? Realmente, a pandemia foi um acelerador do que já era tendência mesmo de acontecer. Então, eu acho que a gente tem que tentar ver mesmo pelo prisma positivo, né? Assim, na pior das hipóteses, a gente tem que tentar extrair o que está de bom, realmente. A gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, ter alguns avanços aí, e acho que vai ser interessante no futuro a gente não querer, como quem se diz, né, tapar os olhos para o que aconteceu e tentar voltar tudo como era antes, que realmente impactou e vai ser permanente daqui para frente. Perfeito. Bom, antes de finalizar, eu queria te perguntar que conselho, como advogada trabalhista, como professora, né, atuante aí, você deixa para o jovem advogado que faz parte do nosso GT, que faz parte da jovem advocacia brasileira, né, por assim dizer, que conselho você daria para eles, para a gente, né? Estamos todos incluídos nisso aí. Mesmo barco aqui, né? Não, e é ótimo, porque quando fala de docência, eu pego vocês literalmente como referência. Ai, já conversei muito, né? Tanto com o Austin quanto com a Najara, para saber como é que a gente se une para progredir. Então, acho que essa troca que a OAB Jovem proporciona para a gente é muito significativa. Para mim tem sido uma experiência que realmente tem agregado demais. E acho que assim, para quem é jovem advogado, que está aí iniciando, acho que é até inevitável, né, atuar em direito de trabalho. Todo mundo acaba atuando. As pessoas ficam no direito de trabalho, outras vão para outra área, mas sempre aparece alguma coisinha, né, direito de trabalho. Sempre tem um parente, olha, me ajuda aqui. Sempre tem. Um amigo, um parente. Então, assim, eu acho que principalmente é investir em aprendizado, tentar aprimorar o conhecimento. A gente viu aí, né, nesse momento, o tanto que foi importante aprofundar na legislação, na doutrina, recorrer aos professores que já foram na frente, fizeram pesquisas relacionadas ao tema, porque, principalmente numa situação dessa sem nenhum precedente, é até difícil de você saber como você vai atender um cliente, como você vai prestar uma consultoria, tentar prevenir, ou então na atuação ali. Então, acho que o estudo é fundamental. E também a coragem, né? Muitas vezes as pessoas que acabaram de se formar ficam com muito medo de não conseguirem pegar os desafios ali do começo da profissão. Então é isso, é estudar, dedicar, fazer parcerias para a gente ter essa troca, né? Porque eu acho que é fundamental. E buscar se empenhar naquilo que se propôs mesmo, que é advogado trabalhista, garra aí na CLT, a minha tá até aqui, ó, garra na CLT e mete bronca. Da mesma forma a docência, né? Vocês estão aí à frente do GT como referências também, é o meu propósito, e a gente vê que o caminho é bem árduo, mas tem que ter dedicação, empenho, persistência, né? Fazer umas parcerias bacanas pra gente conseguir ter essa troca. Maravilha, ficamos lisonjeados com os elogios. A ideia é justamente promover essa troca sempre e quebrar esse paradigma, essa ideia de senso comum que todo mundo tem, que pesquisa, que docência é uma coisa para poucos, elitizada. Não, tudo é reflexo de uma pesquisa, de uma troca de saberes, né? Então, assim, estamos sempre abertos a novas conversas, novas parcerias, não só com você, com quem nos assiste, com quem faz parte da OAB Jovem, com quem tem interesse em pesquisar, em estudar e aprender com a gente. Então, assim, coragem, como diz você, né? Para todos nós. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
em breve, espero que em breve a gente possa se reunir presencialmente, porque apesar da conversa ser muito boa e produtiva, né, aqui numa live, o contato humano faz parte do ser humano. Com certeza. Muita gente sente falta, né? Antes da sua... Demais. Só complementando antes da sua fala, Letícia, essa observação do Washington sobre o GT, é uma coisa que eu tenho percebido e, assim, tenho trazido muita satisfação desse projeto que a gente está levando no GT, é porque a gente tem contato, né? Assim, diretamente com os jovens advogados, a gente percebe que tem muitas pessoas muito interessadas, com muito conhecimento, com muito potencial de dedicação para a pesquisa, para trazer novas discussões, para trazer informações bacanas, intercâmbio interessante. E o que acontece? A gente tem, às vezes a gente constrói uma mistificação, exato. Às vezes a gente mistifica um pouco, como se fosse metodologia, pesquisa científica, nossa, né? É inacessível, é tão difícil, é tão complexo. Não é nada complexo. Quando a gente se junta e a gente faz essa troca, tudo fica muito mais fácil, a gente se ajuda, a gente tem acesso às dificuldades de cada um e a experiência de cada um complementa aquela dificuldade do outro. E no GT a gente percebeu muito isso no projeto que a gente desenvolveu no ano passado. E aí eu quero deixar meu convite também para todo mundo que está nos assistindo, né, para os seus seguidores, nossos seguidores, que venham fazer parte do GT também com a gente, porque a gente aprende muito com todo mundo, a gente espera contribuir para o aprendizado de todos também, e é a partir dessa troca que a pesquisa cresce. A gente precisa muito de pesquisa científica na área jurídica no Brasil atualmente. Então, eu até aproveito para reforçar aí seu convite. Estou vendo a professora Débora está desde o início aí nos acompanhando. Ela é coautora no livro que a gente está produzindo aí sobre os reflexos da pandemia, vai falar sobre home office. Já para ela começar a participar conosco aí do GT de Docência. Exatamente. Quero agradecer todo mundo que está aí, tá, gente? Não só a Débora, mas tem uma isso. Obrigada a todo mundo pela participação. Firme no GT e firme nas lives também. Aí, ó, tá vendo? A troca e a permanência é muito importante. Então, acho que assim, mais do que a gente falar só sobre pesquisa no GTS, a gente vai construindo relações de amizade mesmo. Isso é muito bacana, né? Com certeza. Exatamente. Ô, Letícia, muito obrigada. Também quero fazer meu agradecimento, acompanhando as palavras do Washington. Foi uma honra a gente poder ter essa troca aqui hoje. E é sempre uma honra poder levar esse GT para frente, esse projeto nosso. E te agradecer pela disponibilidade. A gente sabe que não foi fácil você ter dedicado esse tempo devido à correria dessa semana, mas você conseguiu. Eu é que agradeço muito pelo convite, viu? Pela flexibilização aí dos horários, das datas. Agradeço muito a vocês dois por terem lembrado de mim, feito o convite. Parabenizar novamente pelo projeto, vocês aí estão com bastante live de relevância. Fiquei honrada com o convite, falar aqui em nome do GT de Trabalho. Então, assim, muito, muito obrigada. E podem contar comigo para o que vocês precisarem, a gente está aí junto. Muito obrigado e é um até breve, né? Até daqui a pouco. Tomara, tomara. A gente se encontra aí o mais breve possível. Exatamente. Obrigada a todos que estão gente, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que tá aí professora também. Débora, valeu pela participação. Sim, estão convidados para as próximas. Marina, todo mundo. E é isso aí. Turminha que ficou aí assídua, Dirlene, pessoal. Muito obrigada, viu, gente? Sexta-feira à noite, isso aí, ó. Agora sim sextou, agora né? Sextou. Semana que vem tem mais live. Nos Tchau, acompanhe. gente. Isso aí. Vou ficar aqui. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Obrigada.